Então vamos, irmãos, vamos seguir a nossa aula, né? Tá aí, os irmãos percebem. Vamos lá, Escola Bíblica Dominical da Quarta Igreja Presbiteriana. Hoje nós vamos falar, né, então, continuar falando sobre a carta de Filipenses, alegria e contentamento em meio às lutas, né? Então, esse é o tema da carta de Paulo aos Filipenses, né? A carta da alegria, a carta do contentamento, a carta da gratidão. Mesmo Paulo estando preso, mesmo Paulo estando algemado, mesmo Paulo estando cerceado da sua liberdade, dos seus relacionamentos, Paulo estava contente, Paulo estava feliz, Paulo estava satisfeito, Paulo estava grato, né? E essa carta demonstra isto para nós. A felicidade em meio às lutas, a felicidade em meio às dificuldades da vida, né? Então, justamente foi escolhido esse tema, justamente foi escolhido essa carta pela situação que nós estamos vivendo, né? De pandemia, de alto contágio, de pessoas à nossa volta morrendo, né? Essa semana passada perdemos o pastor Nonato, perdemos o pastor Sabino, né? O pastor Nerivaldo de Jataí tá ruim lá em São Paulo e outros irmãos, né, partiram para a glória. Ficamos tristes, né, por causa, né, não do desespero por causa da dor da morte, mas pela dor do amor, né, pela saudade, pela ausência que esses irmãos que estão partindo por causa desse vírus, né, vão fazer. Então, irmãos, estão fazendo em nosso coração. Então, é isso, né? Vamos, através da carta de Paulo aos Filipenses, encontrar lições, motivações, desafios para que a gente possa permanecer contentes, satisfeitos, alegres em meio a qualquer adversidade, tá bom? Então vamos lá. Eu quero ver se eu termino essa aula em 50 minutos, para me dar 10 minutos para mim montar o estúdio ali para a aula do pastor Daniel. Então, vamos lá. Não vou tentar ser breve, né? Pastor tem mania de delongar nas explicações. Mas vamos lá. Tema de hoje: uma oração transbordante de amor. Tá aí, né? Uma ilustraçãozinha. Qual que é o plano de aula hoje, né? Nós daremos uma breve introdução, uma recordação cheia de gratidão, será o primeiro tópico. O segundo tópico, uma intercessão cheia de alegria. Terceiro tópico, um agradecimento cheio de entusiasmo. Quarto tópico, uma oração cheia de fervor, né? Nós estamos usando um material de apoio. Qual que é o material de apoio, né? O principal, estou usando esse aqui, Filipenses, do Hernandes Dias Lopes. Por quê? Porque o material do Hernandes Dias Lopes, ele é uma pesquisa desse material aqui, né, de William Hendricks, é uma pesquisa desse material, uma pesquisa desse e uma pesquisa desse outro. E material em inglês. Então, os comentários do Hernandes Dias Lopes é uma pesquisa, né? A gente pesquisa vários comentários. Mas tem alguma coisa ou outra que ele deixa passar, que eu gostaria de enfatizar em algum desses outros materiais que aqui estamos, tá bom? Mas vamos lá, irmãos. Então, vamos fazer a nossa leitura bíblica, né? Abra sua Bíblia em Filipenses 1, 3 a 12, né? Se você não tiver a Bíblia aí, vai aparecer aí também a leitura. Você pode acompanhar pela tela do seu celular ou pela tela da sua TV, né? Que tem muitos irmãos que espelham a tela do celular na TV, para ficar grande, para acompanhar a escola bíblica dominical. Então, vamos lá. Vamos lá. Paulo começa do verso 3 assim: Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois a minha testemunha é Deus,
da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Então, vamos seguir o nosso estudo. Uma recordação cheia de gratidão é o nosso primeiro tópico. E ele usa o começo do verso. Dou graças ao meu Deus, verso 3, né? Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Dou graças ao meu Deus por tudo o que recordo de vós. Daí nós tiramos o título, o tópico, né? Uma recordação cheia de gratidão. Então vamos lá trabalhar esse tópico, né, sobre as recordações. Irmãos, Paulo aqui, irmãos, está impedido de visitar as igrejas. Ele está preso, mas ele pode orar pelas igrejas. Ele não pode falar de Deus a todos os homens, mas ele pode, irmãos, falar livremente com Deus a favor dos homens. Aqui, irmãos, nós destacamos apenas 2 pontos iniciais. Em primeiro lugar, Paulo está preso, mas a palavra não está algemada. A palavra de Deus não está presa. Não está presa. Paulo é prisioneiro de Cristo e não de César. Sua agenda é dirigida por Deus e não pelos homens. As circunstâncias, irmãos, não podem estar fora do seu controle, mas jamais fora do controle de Deus. As situações, as circunstâncias podem estar fora do seu controle, do meu controle, do nosso controle, mas jamais fora do controle de Deus. Os homens podem, irmãos, colocar algemas em Paulo, mas jamais aprisionar a palavra de Deus. Paulo está preso, mas a palavra está livre. Paulo tem limitações geográficas, mas a palavra tem o livre curso nos corações. E em segundo lugar, irmãos, Paulo está impedido de ter comunhão com os irmãos, mas não de orar por esses irmãos. A gente vê essa situação que nós estamos vivendo de pandemia, que nós estamos impedidos de ter comunhão com os nossos irmãos. Estamos impedidos de ter comunhão nos jantares, nos eventos da SAF, de comunhão, né, de corpo a corpo, de abraçar, de estar junto, de nos alegrar, sorrir, de estar frente a frente, né, com os irmãos. Mas nada disso pode impedir para que nós venhamos orar, continuar orando pelos nossos irmãos. Paulo está impedido de viajar até Filipos, mas as suas orações sobem a Deus em favor dessa igreja, irmãos. Então, ao olhar essa recordação que Paulo tem cheia de gratidão, aqui destacamos 2 pontos. Em primeiro lugar, irmãos, as recordações que trazem gratidão. Há recordações, irmãos, que ferem o coração. Há recordações que abatem o espírito, irmãos, e que provocam grande dor. Há reminiscências amargas, lembranças dolorosas, irmãos. Há memórias que só trazem à tona a desesperança. No entanto, quando Paulo volta ao passado, se lembra da igreja de Filipos. Seu peito, irmãos, enche-se de doçura, a sua alma é inundada de grande gratidão. Então, na cidade de Filipe, Paulo foi preso, açoitado. Paulo foi ilegalmente preso. E ele foi também agredido ilegalmente, açoitado com varas. Jogaram Paulo no calabouço, colocaram Paulo no tronco, humilhando diante do povo. Contudo, nessa mesma cidade, que é a cidade de Filipe, Paulo plantou uma igreja, que foi a coroa da sua alegria, como vamos ver quando chegarmos no capítulo 4 de Filipenses, verso 1. Então, nessa cidade de Filipe, ou de Filipenses,
Paulo organizou uma igreja que se tornou a maior parceira do seu ministério. A maior parceira do seu ministério. A igreja de Filipos sustentou Paulo em Tessalônica, irmãos. A igreja de Filipos sustentou Paulo em Corinto. A igreja de Filipos sustentou Paulo em Roma, em todas as suas viagens. Interessante que o comentarista Bruce Barton diz que a igreja de Filipos trouxe a Paulo muita alegria e pouca dor. Mas, em segundo lugar, irmãos, eu gostaria também de colocar que as recordações que produzem glória ao nome de Deus, há essas recordações. Há recordações que trazem dor, há recordações que trazem amarguras, mas há recordações que produzem, irmãos, glória ao nome de Deus. Paulo não está grato apenas pelo que recorda, irmãos. Mas Paulo, ele glorifica a Deus por tudo aquilo que vem à sua memória. Paulo dá graças a Deus. Então vemos aqui a experiência horizontal, irmãos, desembocando em uma doxologia vertical. Não há nenhum ato vivido na igreja que arranque lágrimas de tristeza no apóstolo. Ao contrário, tudo que ele traz à sua memória em relação, irmãos, à igreja de Filipe, o conduz a um louvor, a um cântico, a um júbilo no coração. E certamente Paulo lembra de como Deus abriu o coração de Lídia para ela crer, que depois levou também ao seu lar, que abriu as portas da prisão de Filipos, foi a conversão do carcereiro. Mas também, irmãos, como segundo subtópico aqui, nós também vemos recordações que produzem glória ao nome de Deus, como eu falei aí. Né? Então, há recordações que trazem gratidão, né? Porque a igreja de Filipe era uma igreja que ajudou Paulo em toda a sua jornada, era uma igreja que ajudou Paulo em todas as circunstâncias, mas há recordações que produzem glória ao nome de Deus, porque Paulo ele gloriava a Deus, glorificava a Deus, ele tinha um coração de júbilo pelos atos e ações daquela cidade, daquela igreja em Filipos. Então, embora ele foi humilhado, mas ele também foi exaltado naquela cidade. Mas também, irmãos, seguindo aqui ao nosso estudo, eu não sei se eu estou conseguindo ver aqui. Aqui, agora eu estou vendo. A mensagem dos irmãos, tá bom, tá aí. A Francisca, tá aí os irmãos. Então vamos lá, continuando. E o segundo tópico é uma intercessão cheia de alegria, irmãos. Uma intercessão cheia de alegria. Destacamos pelo menos aqui, irmãos, queremos destacar, pelo menos aqui quatro características dessa intercessão. A primeira, então, está aqui. Vamos lá, depois a gente lê o texto. Uma intercessão contínua. Uma intercessão contínua. Vamos voltar no texto que eu coloquei. Deixa eu voltar aqui no texto. Tá, verso 4. Fazendo sempre com alegria súplicas por todo vós em todas as minhas orações. Fazendo sempre com alegria súplicas por todo vós em todas as minhas orações. Então vamos lá, irmãos. Em primeiro lugar, essa intercessão que Paulo fazia era uma intercessão contínua. Paulo é um obreiro incansável, irmãos. É um exemplo para nós de um obreiro incansável, cheio de esperança, cheio de fé. Ele vivia intensamente tudo quanto ele fazia. Paulo está preso, mas o seu coração está focado não em si, e nem em suas necessidades, mas na vida e nas necessidades do próximo. E Paulo, ele não ora esporadicamente,
mas ele ora sem cessar, ele ora sempre, irmãos, em todo tempo. Então, vemos Paulo como um veterano que anda antenado nas coisas do céu. Vemos Paulo como esse homem que anda focado nas coisas do céu. Ele tem em seu coração um foco voltado para Deus e para a igreja de Deus. O foco de Paulo não era nas coisas que ele queria, nas suas necessidades, nos seus sonhos, nos seus projetos, mas o foco de Paulo, o sonho de Paulo era voltado para a igreja de Deus, para o crescimento dessa igreja de Deus. E que bênção que foi esse foco de Paulo, que bênção que foi esse coração de Paulo voltado. Então, irmãos, para a igreja do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Então, nós vemos as palavras aqui nesse pequeno texto que eu coloquei, fazendo sempre súplicas. Então, no tempo presente, irmãos, significando que Paulo orava por eles continuamente. Paulo plantou igrejas, Paulo continuou a orar por elas durante todo o seu ministério. Paulo nunca deixou de contribuir com as igrejas, com essa igreja, sendo o seu pastor, orando por elas. Eu lembro de uma circunstâncias onde um pastor disse que enquanto os filipenses lembraram-se de Paulo em suas necessidades, Paulo se lembrou deles em suas orações. Eu vejo que esse é o papel dos pastores. Quando você pega a carteira de um pastor presbiteriano, se eu tivesse a minha aqui, que eu acho que não está no presbitério, você vai ver lá, ministro da palavra, e vai ver no manual presbiteriano, como nós estamos estudando com o Robertinho, que o pastor ele precisa, né, dedicar-se ao estudo da palavra e à oração. E qual que é o objetivo de um pastor dedicar o estudo da palavra e à oração? Para alimentar a igreja, para orar pela igreja, para trazer a palavra para a igreja, para que a igreja se aproxime mais de Deus, pense mais em Deus. Mas como segundo subtítulo aqui, também foi uma intercessão abrangente, irmãos. Em segundo lugar, foi uma intercessão abrangente. Ele não ora, irmãos, por todos os crentes da igreja. Ele não ora, desculpa, irmãos, ele não ora apenas por parte da igreja, ele não ora apenas por alguns membros da igreja. Ele ora por todos os membros da igreja. Não se envolve apenas com uma parcela da igreja, mas ele envolve com a igreja toda. Esse é um grande desafio. Seu carinho, o carinho de Paulo, não é dirigido apenas a uma elite da igreja, mas ele derrama a sua alma a favor de todos os membros da igreja. Ele não faz acepção de pessoas. Paulo usa a expressão todos vós, referindo-se diretamente a todos os seus leitores, por toda a igreja, por todos aqueles que vão ler em todas as ocasiões a sua carta. Ele não deixa ninguém de fora. Mas também, em terceiro lugar, uma intenção humilde, uma intercessão humilde, irmãos. Uma intercessão humilde. Paulo se aproxima de Deus em todas as suas orações, fazendo súplicas. A posição de Paulo é posição de se prostrar, se derramar. É posição de humildade. Ele pede, expõe as causas do povo na presença de Deus. Paulo apresenta, irmãos, a necessidade do povo diante do trono da graça. Paulo humildemente chega como um suplicante diante do Pai para rogar pela igreja, irmãos. Quanto mais, irmãos, intimidade com Deus, tanto mais humildade diante dele. Quanto mais, irmãos, ousadia na oração, tanto mais dependência da graça de Deus, irmãos.
Nenhum homem pode conhecer a Deus e ainda permanecer com o nariz empinado, soberbo. Paulo levanta-se diante de reis, pois primeiro aprendeu a curvar-se diante dos reis, irmãos. E em quarto lugar, subtópico, né, ou subtópico, vemos uma intercessão alegre. A carta aos Filipenses, como eu disse no começo, irmãos, é chamado a carta da alegria. A igreja, irmãos, reflete um correto relacionamento com Deus. Podemos sentir alegria nas provas, irmãos. Podemos sentir alegria nas adversidades, nas tribulações da vida. Podemos sim, irmãos, porque nós sabemos que Deus está no controle em toda e qualquer situação, em todo e qualquer momento. Então, essa epístola de Paulo aos Filipenses pode ser sintetizada em duas expressões, irmãos. Eu me regozijo e alegrai-vos. Eu me regozijo apesar de, e alegrai-vos apesar de. Novamente, William Buckler alista aqui algumas razões para a alegria nessa carta. A primeira razão é a alegria da oração cristã. Essa é a alegria de levar as pessoas que amamos ante o trono da graça de Deus. Em segundo lugar, a alegria de ver Jesus sendo proclamado. Há grande deleite em saber que o evangelho está sendo pregado em todo o mundo, irmãos. Há grande deleite em saber que esse estudo bíblico que está sendo aqui vai ser postado de maneira pública no YouTube para todo mundo ouvir. A alegria da fé. Se a fé cristã não é capaz de fazer um homem feliz, não há nada mais que vai poder fazer, irmãos. A alegria de ver os cristãos unidos. Não há paz na igreja quando as relações humanas se rompem e o crente está em litígio com seu irmão. A alegria do sofrimento por Cristo, irmãos. Paulo se alegra em sofrer por Cristo. Se esse sofrimento traz bênção para as outras pessoas, que bênção poder sofrer por Cristo. No entanto, amado irmão, irmã, no momento do seu martírio, ao ser queimado na estaca, Policarpo orou dizendo: dou-te graças, Pai, dou-te graças, porque me consideras digno desta honra de poder morrer por ti. A alegria do encontro com a pessoa amada. A vida está cheia, irmãos, de separações. Estamos vivendo isto constantemente com essa pandemia que aí está assolando a todos nós. E sempre, irmãos, há contentamento quando temos notícia de pessoas que amamos. Notícias boas, de superação, de cura. E os crentes de Filipos seriam banhados, irmãos, pelo óleo da alegria, ao receberem de volta Epafrodito com a carta que Paulo enviara por meio dele. A alegria da hospitalidade cristã. Sei que agora é difícil a gente ser hospitaleiro e é momento da gente estar isolado na casa da gente por causa do contágio com o vírus. Mas tudo isso vai passar. E vamos voltar à normalidade, assim, se Deus quiser. Vamos voltar a ter a alegria da hospitalidade, de receber gente na nossa casa, de hospedar pastores, hospedar irmãos, missionários, familiares. De ter as portas dos nossos lares abertas. É maravilhoso, irmãos, ter uma porta aberta. É maravilhoso. A alegria de estar em Cristo, irmãos. Estar em Cristo é viver em sua presença como um pássaro no ar, como um peixe na água e como raízes de uma árvore na terra, ter liberdade.
Alegria, irmãos, de ter ganhado uma alma para Cristo. Fazer um balanço, olhar para você e falar assim, eu tenho tantos anos de vida, eu tenho tantos anos de cristianismo, eu tenho tantos anos de conversão, mas eu tenho alegria de ter ganhado pelo menos uma alma para Cristo. Porque para o cristão, irmãos, a evangelização não é um dever. Para o cristão, a evangelização é uma alegria. Quantas histórias, né? Eu já ouvi de irmãos, né? Da irmã Dalva, quando ela morava ali na Santos Dumont, saindo, entrando nas clínicas com um panfletinho e levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Isso outras irmãs, né, da SAF, eu cito a irmã Dalva porque veio no meu coração, né, quando ela saía com um tanto de panfletinho, ela vinha aqui na igreja, pegava os panfletinhos, pastor, tem panfletinho? E saía na Santos Dumont, nas clínicas aqui, distribuindo e falando do amor de Jesus. A gente sabe da história da irmã Uda e de outras irmãs, né, de outras irmãs, que tinham alegria de evangelizar. Alegria, irmãos, na dádiva recebida. Ser alvo da generosidade de outrem é um motivo de grande alegria. Né? Alegria tanto de receber quanto de dar. Isso é muito importante. Tem muita gente que não tem alegria da generosidade. Não tem alegria da generosidade, porque não aprendeu a ser generoso. Não aprendeu a dar, a se doar. Mas também, irmãos, nós, seguindo aqui no nosso slide, nós vemos do verso 5 ao 8, um agradecimento cheio de entusiasmo. Há um agradecimento cheio de entusiasmo. Vamos ler o texto? Olha aqui. Leia o texto com foco no título, irmãos. Pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois a minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Então vamos lá, irmãos. Então nós vemos aqui um agradecimento cheio de entusiasmo. Por quê? Pela cooperação no Evangelho. Nós vemos aqui os cristãos que são participantes na obra do Evangelho. Não só participam de um dom, que é a graça, mas também de uma tarefa que é a promoção do Evangelho. E aí a gente vê o corpo de Cristo, cada um com seus dons, com seus talentos, em prol da promoção, da propagação, do crescimento do Evangelho. E algumas verdades, irmãos, aqui podem ser destacadas. E a primeira dela é que o que é ser de fato um cooperador do Evangelho. O que é ser de fato um cooperador do Evangelho? Embora, irmãos, Deus seja aquele que realiza todas as coisas, embora Ele seja aquele que realiza todas as coisas, com respeito à salvação do pecador, somos os seus cooperadores nessa bendita obra, irmãos. É Deus quem abre o coração, mas é a igreja que prega a palavra. É Deus quem levanta os obreiros, mas é a igreja que os sustenta. É Deus quem dirige a agenda missionária da igreja. Mas é a igreja que dá suporte a esses missionários, irmãos. E é aí que nós precisamos, né, entender que precisamos dar cada vez mais suporte aos missionários. A palavra usada por Paulo aqui é koinonia, dando a ideia de que os filipenses eram cooperadores no Evangelho por meio das generosas e importantes contribuições ao ministério de Paulo, a fim de que a mensagem do Evangelho fosse espalhada, irmãos. Então, os filipenses não apenas aplaudiram os esforços de Paulo na divulgação do Evangelho.
eles se envolverem em seu ministério por intermédio da comunhão com ele e pelo suporte financeiro que dava a ele, pela generosidade em contribuir. Ralph Martin, teólogo, esclarece que a palavra koinonia em Paulo nunca se refere a um jugo que une os crentes. Não, irmãos, mas a participação em um assunto isenta de experiência subjetiva, uma realidade objetiva, irmãos, como ele a denomina. Então, irmãos, os filipenses, ou a igreja de Filipe, os irmãos de Filipe, repetidamente mostram interesse pelo evangelho, por meio de sua contínua ajuda a Paulo. Mas vemos também, irmãos, pela segurança da salvação, um agradecimento cheio de entusiasmo pela segurança da salvação. A igreja de Filipe não apenas permaneceu firme e fiel, apesar da pobreza e da perseguição, mas jamais perdeu a doçura e nem o amor pelos seus obreiros, e nem pelos demais irmãos, mesmo por aqueles que jamais viram. Era uma igreja que era cooperadora do evangelho. Paulo diz, irmãos, desde o primeiro dia até agora, a igreja acolheu Paulo no seu início, por intermédio da casa de Lídia. A igreja socorreu Paulo no começo do seu ministério em Tessalônica. A igreja sustentou Paulo em Corinto. A igreja sustentou Paulo em Roma. E quando a gente fala de segurança da salvação, irmãos, entende que essa segurança é tema central de toda essa passagem, desde o versículo 3. E aqui a gente pode destacar algumas verdades importantes, irmãos. Primeiro é a convicção da salvação. E Paulo diz, estou plenamente certo. Essa não é uma questão de possibilidade hipotética, mas da certeza experimental. Paulo não tem uma vaga sugestão acerca da segurança da salvação, mas uma convicção inabalável. Nada nesta vida, nem depois da morte, pode interromper ou frustrar a obra de Deus em nós, irmãos. Nada. Mas também vemos aqui o agente da salvação. Porque o apóstolo Paulo afirma, aquele que começou a boa obra em vós, ele aponta Deus como agente da salvação. A salvação é uma obra exclusiva de Deus. Foi Deus quem planejou a salvação. É Ele quem escolhe, quem abre o coração, quem chama, quem regenera, quem dá o arrependimento para a vida, quem dá a fé salvadora, quem justifica, quem santifica e quem glorifica, irmãos. Mas aqui também vemos a natureza da salvação, irmãos. A salvação não é apenas algo que Deus realiza por nós, mas sobretudo em nós. Antes de nos levar para a glória, Ele nos transforma à imagem do Rei da Glória, à imagem do seu Filho. Mas vemos aqui também, irmãos, a dinâmica da salvação. O mesmo Deus que começou essa boa obra em nós vai completá-la. Deus jamais deixou uma obra inacabada. Ele jamais deixou um projeto no meio do caminho. Nossa salvação ainda não está acabada, pois Deus ainda está trabalhando em nós. Há 3 tempos distintos na salvação. Quanto à justificação, já fomos salvos. Com respeito à santificação, estamos sendo salvos. Contudo, com respeito à glorificação, seremos salvos. William Buckler diz que aqui, na linguagem grega, uma figura que não é possível reproduzir na tradução. O problema está nas palavras que Paulo usa para começar e para completar essa oração. Ambas são termos técnicos, irmãos, para indicar o começo e o final de um sacrifício.
Assim, Paulo considera a vida de cada cristão como um sacrifício preparado para oferecer-se a Jesus Cristo na sua gloriosa vinda, irmãos. Esse verbo grego usado aqui tem a ideia de inaugurar. E o tempo verbal usado aqui acentua um ato decisivo e deliberado, mostrando que a nossa salvação foi planejada e executada por Deus com vistas à perfeição. Isso pode ser ilustrado por meio da conversão de Lídia. Não foi ela quem simplesmente pôs sua confiança em Cristo, mas foi Deus quem lhe abriu o coração para crer em Cristo. A salvação é uma obra inaugurada pelo próprio Deus. Vemos aqui, irmãos, a consumação da salvação. Essa obra de Deus em nós caminha para uma consumação, que se dará no dia de Cristo Jesus. Deus jamais desiste de nós, irmãos. Ele jamais deixará essa obra incompleta. O que ele conheceu de antemão, o predestinou. Aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. A perseverança da salvação depende de Deus, irmãos. Porque ele não pode mentir. E as suas promessas são fiéis e verdadeiras. Podemos ter, irmãos, a garantia de nossa salvação não uma vaga possibilidade, mas uma certeza inabalável. Na mente e nos decretos de Deus, a nossa salvação está consumada, irmãos, como está lá em Romanos 8:30. Aqui ainda gememos, irmãos, neste mundo, sobre o peso do pecado. Aqui ainda vivemos em um corpo de fraqueza. Aqui ainda somos um ser ambíguo e contraditório. Aqui ainda tropeçamos em muitas coisas. Contudo, quando Cristo voltar em sua glória, seremos transformados. A volta de Jesus e a consumação da nossa salvação são uma agenda firmada pelo Pai, irmãos. E Ele a levará a bom termo. Então teremos um corpo de glória, semelhante ao corpo de Cristo. E não haverá mais dor, não haverá mais pranto, nem haverá mais morte, não haverá mais medo. A segurança de Paulo, irmãos, em relação aos crentes de Filipe, deve-se ao fato de que eles são frutos da obra de Deus. Se há alguma coisa digna de louvor neles, Deus é o seu autor. Porque no versículo 6, irmãos, que observamos aí, de Filipenses 1, você pode abrir e deixar sua Bíblia aberta, Paulo os vê como uma obra de Deus iniciada, continuada e completada. No versículo 7, percebendo aí, eles produzem frutos, pois são participantes da graça de Deus. Deus está trabalhando neles. E onde Deus trabalha, Ele certamente completa a obra, irmãos. Mas em terceiro lugar, irmãos, vemos aí uma estreita relação fraternal. Paulo aqui destaca 3 coisas aqui, irmãos. Paulo traz no coração. O que ele traz no coração, irmãos? Paulo traz no coração os crentes de Filipos. Primeiro, no sofrimento pelo Evangelho, ou seja, nas suas algemas. Segundo, na obra do Evangelho, ou seja, na defesa e confirmação do Evangelho. Terceiro, na compaixão de Cristo, irmãos. Na compaixão de Cristo. O crente, irmãos, não tem outro sentimento que não o de Cristo. Seu pulso bate com o pulso de Cristo. Deve bater com o pulso de Cristo. Seu coração deve palpitar como o coração de Cristo. O amor de Cristo passa por nós, aos nossos irmãos. Nessa mesma linha de pensamento, irmãos, vemos aqui a afeição de Paulo pelos filipenses, que era tão forte, que era mais profunda do que mera emoção humana. Era como a própria afeição de Cristo por meio dele. Então, irmãos, Paulo traz em mente a recordação. Paulo traz em si as orações
Porque quem ama ora. Quem ama intercede. Quem ama se debruça em orar pelo outro, mesmo afastado da comunhão. Paulo nunca esteve tão ocupado com a igreja a ponto de não ter tempo para orar por ela. Nós nunca vamos estar tão ocupados para dizer que não temos tempo de orar uns pelos outros, irmãos. Pela igreja, pelos ministérios, pela liderança. Mas, irmãos, nós vemos aqui uma oração também cheia de fervor. Dos versos 9 a 12, lemos: E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Glória a Deus. Coisa maravilhosa. E a gente vê aqui como o primeiro subtítulo, né, porque era uma oração cheia de fervor, a gente vê que era uma oração que tinha amor e mais amor. Era uma oração que tinha amor e mais amor. Paulo não escreve aos filipenses, irmãos, como um povo que tem falta de amor e precisa rogar por eles, mas como um povo que possui amor e precisa fazê-lo crescer. Então logo, irmãos, Lídia tornou-se cristã, ela abriu sua casa para o apóstolo Paulo. Então logo o carcereiro de Filipe se converteu, ele tratou de Paulo e abriu-lhe a sua casa, chamou para a sua mesa. Quando precisou sair de Filipos, essa igreja logo se envolveu com Paulo no sentido de sustentá-lo. E isso ela o fez ao longo do ministério de Paulo. Em nossa condição de cristãos, irmãos, há algo capaz de crescer sem limites em nós, que é o amor. É digno observar que Paulo não pede propriedades, que Paulo não pede dinheiro, que não pede prosperidade. Uma vez que eles eram pobres, nem pede livramento. Uma vez que eles eram perseguidos, mas pede que eles avancem na escala do amor. Não há limites para o crescimento do amor, irmãos. É o que nós devemos focar. Deus me faça crescer no amor. Deus me faça crescer no amor. Deus faça com que a igreja cresça no amor. Deus faça com que os irmãos cresçam no amor. Por isso que era uma oração cheia de fervor. De que maneira crescemos no amor, irmãos? Quando perguntamos em que caminhos o amor pode crescer mais e mais, a resposta é que o crescimento do amor é controlado e dirigido pelo conhecimento e discernimento, irmãos. Tem uma citação de Wayner Bohr, que ele fala do amor ágape, ele fala que o amor na afeição de Cristo interessa-se realmente pelo outro, deseja ajudá-lo, levá-lo ao alvo. Por isso esse amor precisa de conhecimento, de percepção, da clara natureza e da situação, da clara natureza de Deus e da situação do outro, irmãos. Precisamos, irmãos, conhecer a Deus, conhecer a natureza de Deus, que é essencialmente amor. Não conhecimento religioso, apenas religioso, espiritual, teológico, mas um conhecimento real. Primeiro, irmãos, porque devemos conhecê-lo por meio da salvação. Porque a salvação é descrita conhecer a verdade. Segundo, irmãos, o conhecimento é uma marca do próprio cristão. Do próprio cristão. Você pode ler lá em 1 Pedro 1:2. Terceiro, irmãos, o conhecimento é uma das evidências do crescimento cristão. E quarto, irmãos, o conhecimento é o estado do cristão que atingiu plena maturidade. Irmãos, o amor não é cego e nem apenas um sentimento.
ele descreve algo superior a qualquer coisa neste mundo. E esse amor deve aumentar em pleno conhecimento e em toda a percepção. O amor é sempre o caminho do conhecimento. Quando amamos algo, irmãos, desejamos saber cada vez mais acerca dele. Se amarmos uma pessoa, desejamos saber cada vez mais a respeito dela. Se amarmos a Jesus, desejaremos conhecê-lo mais e mais. Aonde está o foco do seu amor? Em você? Nas coisas que você quer? Nos seus projetos, no seu sonho? Qual tem sido o alvo da sua atenção? Se o alvo da sua atenção for em Deus e em Jesus, você vai estar cada vez mais interessado em crescer em amor, conhecendo a Cristo. Mais e mais. Mais e mais. E isso é muito importante, irmãos. Terceiro tópico, para que o amor deva crescer. Para que o amor deva crescer? Paulo lista 3 razões, irmãos. Para que os crentes venham provar as coisas excelentes. Então, irmãos, o discernimento de levar os crentes a escolher as coisas boas e a rejeitarem as coisas más. A palavra que Paulo usa aqui para provar, irmãos, é um termo para provar o metal ou a moeda com o fim de verificar se é genuíno, se é de fato genuíno, se é puro, sem mescla, sem falsificação. Segundo, irmãos, devemos deixar o amor crescer, para sermos sinceros e inculpáveis, irmãos. Um amor maduro, irmãos, desemboca em uma sinceridade e inculpabilidade. Se a sinceridade tem a ver com vida íntima, a inculpabilidade tem a ver com a vida pública. Paulo usa um termo grego aqui muito sugestivo aqui, que é a palavra sincero. Que ela pode indicar luz solar, jogando luz onde as trevas não há mais nada em oculto. E aonde luz entra, as trevas correm, irmãos. Eu não tenho nada a esconder, você não precisa ter nada a esconder, porque somos sinceros. Sinceros diante de Deus. Sinceros diante do outro. E isso é muito importante. Como o amor deve se manifestar, irmãos? Como esse amor deve se manifestar? Irmãos, estamos a caminho do céu para prestar contas da nossa vida e não devemos comparecer diante de Cristo de mãos vazias, irmãos, mas nos apresentar a Ele cheios do fruto da justiça. Irmãos, de forma alguma, Paulo vê naquele dia a igreja pobre e de mãos vazias diante de Cristo, mas vê uma igreja de mãos cheias de frutos. A palavra justiça é tomada aqui no sentido de justiça prática, interna, e não somente justificação. Irmãos, e por último, eu gostaria de ver a conclusão com os irmãos, porque o propósito final da vida do cristão é a glória e louvor a Deus. O propósito final da vida do cristão é o louvor e a glória a Deus. Tudo vem dele, irmãos. Tudo vem de Deus. Tudo é por meio dele e para ele. Deus é o fim último de todas as coisas. O cristão não é bom porque pretende ganhar louvor, crédito, honra, prestígio para si mesmo, senão para Deus, irmãos. E para concluir dessa sublime oração de Paulo, dizendo ao Pai, está incessantemente trabalhando para a glória do Filho.
o Pai está incessantemente trabalhando para a glória do Filho. E o Filho está incessantemente trabalhando para a glória do Pai. Qual tem sido o foco da sua saúde, vida e vigor? A resposta é com você, meus irmãos. Até a próxima aula de Filipenses.